Querido irmão, querido ouvinte, mais uma vez bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo. Eu quero fazer uma oração contigo nesta hora, antes desse estudo maravilhoso, porque esse estudo é onde tudo começou. É muito importante você conhecer essa parte, porque ela traz consigo uma primeira condição de nós voltarmos, se alguma coisa esquecemos do passado, para podermos então buscar de volta algumas condições especiais para a nossa vida espiritual. Querido Pai Celeste, oramos nesse momento para que a pessoa que está ouvindo, esse nosso ouvinte querido, possa realmente, Senhor Deus, buscar em Ti e estar agora sendo assistido por Ti, para que nós possamos compreender essas verdades, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. Fica conosco nesse momento, Senhor Deus. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Esse estudo é um estudo que, à primeira vista, parece ser assim algo um pouco pitoresco até, mas se você buscar na palavra de Deus de forma coerente, de forma, vamos dizer assim, subsequente, você vai ver que existe uma grande verdade por trás dessas questões. Eva, ela começou a cair num determinado ponto. E Jesus vai levantar, o ser humano vai levantar eu e você a partir de um ponto. Nós precisamos compreender qual é o ponto que Eva começou a decair e o ponto que Jesus ergueu a humanidade novamente. Ver as diferenças das duas partes para que nós possamos compreender isso e ter em prática para que nós possamos realmente poder fazer o peso e a medida correta na nossa vida, para que nós possamos fazer as escolhas, para que Jesus possa erguer novamente eu e você, para um dia fazermos parte do reino dos céus. Eu quero começar vendo aonde o homem caiu e por que o homem caiu. E aonde Jesus ergueu a humanidade e onde ele nos dá um exemplo para que tudo isso nós possamos fazer a diferença entre uma coisa e outra. Eu vou começar lendo para você Gênesis, o capítulo 3, do verso 1 a 5. Então, em Gênesis 3, ele fala, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja bem que aqui foi o primeiro ato espírita da história. O diabo incorporando na cobra e a cobra falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muito importante isso, hein? Você não pode esquecer dessa parte. Aí, o diabo ele vem com duas coisas. Primeiro ele fala, é assim que Deus disse, não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim. Veja bem, ele faz uma negativa numa afirmativa que Deus havia dado e que não era assim que Deus havia dito. O diabo, ele sempre vem com algumas coisas duvidosas e não bem encaixadas como Deus fala. Você está entendendo essa astúcia que ele usa? Aí ele diz no verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui nós temos três coisas muito importantes. Primeiro, Eva não devia ter falado com o diabo. Você não deve falar com o diabo, nem ouvir o que ele tem a falar. Em segundo lugar, Eva, pelo fato de ter deixado Adão e ter feito um ato que não era correto, ter feito ir sozinha, num lugar onde Deus disse que não era para se aproximar. E Eva, quando falou com o diabo, ela não repetiu as palavras como Deus havia dito. Ela falou de forma diferente. Mas tem uma condição muito especial que ela diz aí. Se você olhar mesmo, aqui, Deus diz aqui que era para eles não
não se aproximarem e não comerem da árvore. Mas Deus não havia dito que a árvore estava no meio do jardim. E Deus não havia dito coisas que Eva disse. Se você comparar o que Eva disse e o que Deus disse, tem uma diferença muito grande. Muito grande. E você vai ver que essas questões são fundamentais para que nós possamos compreender. Eva caiu por esses 3 motivos. Ela não devia ter falado com o diabo. Ela não falou o que Deus falou, ela acrescentou coisas que deveria acrescentar, que não devia acrescentar. E ela se afastou do marido do qual não era para ela se afastar. É muito importante essas 3 coisas. Veja que o inimigo, ele quer falar para nós de tudo que é jeito. Ele coloca nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, coisas que você tem que, no momento, se reportar a Cristo, direto. Ele quer falar para você, ele quer fazer com que você ouça ele. Ele não quer que você ouça Jesus. Ele não quer que você ouça a palavra dele. Ele quer manter você cativo nos pensamentos, nos sentimentos e nas coisas que ele tem para te dizer. Todo esse mundo que está aí, ele está em torno daquilo que Satanás está semeando. Você está entendendo? É muito importante você compreender isso. Mas a queda do ser humano é sempre que você ouvir a voz do diabo. Quando você começar a resmungar, quando você falar do seu amigo, quando você falar mal do próximo, quando você fizer as coisas que não deve fazer, tudo isso é coisas que o inimigo está colocando na tua mente e você está obedecendo ele, você está seguindo as orientações dele. Você está entendendo? E isso é algo fantástico. O diabo ele não consegue manipular você se você estiver no terreno de Deus. Mas se você está no terreno dele, ele seleta você como você seleta o canal da televisão, de uma forma bem prática. Ele seleta a mente de você e ele sabe muito bem quando você responde aos estímulos dele e quando você não responde. Isso é muito importante que você saiba disso. Você pode estar sendo manipulado pelo diabo e não saber. Pedro, num determinado momento, ele queria persuadir Jesus para algumas coisas e Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Porque Pedro estava ouvindo o diabo. E veja que Pedro estava seguindo a Jesus. Temos que ter o Espírito Santo dentro da gente para que a gente possa distinguir a voz do diabo e a voz de Deus. É muito importante você saber disso. Mas veja bem, aonde Eva caiu, ouvindo a voz do diabo, seguindo as orientações dele e seguindo as manobras que ele faz e que ele fez na mente de Eva. Ele pode fazer isso em você se você não tiver bem realmente imbuído nas coisas de Deus. Mas Jesus começou uma vitória num ponto que eu preciso mostrar para você. E é muito importante que você saiba mais isso, porque você precisa buscar esse ponto de equilíbrio e superar essa condição que o inimigo tem colocado dentro de nós. Veja bem, em todos nós, o diabo semeou coisas erradas. Ele semeou em mim, semeou em vocês, agora vale de nós desfazermos. É como uma mulher que faz uma destralha dentro de casa. Deus quer que você tire tudo para fora. Tire toda essa tralha que o Satanás colocou dentro de você e dentro de mim. E isso começa num ponto que nós vamos ver na palavra de Deus, como Jesus nos ensinou para fazermos essa destralha e principalmente esse agregar de coisas que nós podemos fazer frente e bater de frente com esse inimigo para que ele não siga o nosso caminho. Está entendendo? Então aqui Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo, aqui nós podemos ver que há uma certa coisa que para nós achamos, poxa, mas como é que o Espírito Santo pode levar para Jesus ser tentado pelo diabo? É porque Jesus precisava ter esse confronto com ele, para que Jesus pudesse vencer e pudesse quebrar essa barreira dessa questão que o diabo queria que Jesus pecasse. Veja bem então, chegou num ponto em que o diabo tentou a Jesus e ele disse no verso 3 de Mateus 4,
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Veja bem, se és filho de Deus. Jesus já de cara viu que era o diabo. Porque ele chega com uma dúvida, ele chega com... Ele não perde a mania de sempre contradizer ou contrafaccionar com a verdade. Ele sempre vem com alguma coisa de Deus, com alguma coisa de fora. Então, veja bem, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus não queria usar os atributos divinos que tinha para benefício próprio. E aí Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Aqui está o ponto da vitória de Jesus. Jesus não deu colher de chá para o inimigo. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Você não vai fazer de mim o que você faz com todo mundo. Está escrito que eu vou seguir aquilo que é a orientação de Deus e não a tua orientação. Você está entendendo, querido irmão? Jesus começou a vencer aqui. Está escrito. E ponto final. Deus deixou alguma coisa escrito para nós que se nós seguirmos ao pé da letra, o diabo não vai nos vencer. Mas o problema é que nós... Aliás, tem gente que deixa a Bíblia a vida toda em Salmo 91 achando que vai curar a vida dele. É uma superstição até pecaminosa. Deixar a palavra de Deus aberta no Salmo 91 achando que isso tudo vai acontecer. A palavra de Deus é para ser lida, é para ser posta em prática, é para você ensinar aos seus filhos. Você como sacerdote do lar, você mulher como sacerdotisa do lar, você tem que ensinar seus filhos, ensinar você e o seu marido para que vocês tenham uma família, e eu também, para que nós tenhamos uma família salvo dessa corrupção, dessa maldição do pecado e das ordens satânicas. Veja bem, aqui Jesus está escrito, e se nós seguirmos tudo o que Deus escreveu, da forma como Ele escreveu, e não aquilo que os homens estão pregando, aquilo que o diabo está segurando esse cativeiro nas mãos dele, manipulando todo mundo, fazendo com que essas corrupções, essas ladroagens, essas coisas todas que estão acontecendo em nosso país e em outros países também, tudo por quê? Porque não estão buscando a verdade na palavra de Deus. E aí você vê que o diabo, ele faz esse cativeiro cada vez mais cativeiro. E isso eu fico indignado, porque realmente nós precisamos buscar a voz de Deus nesse tempo. Eu vou deixar alguns versos bíblicos para que você possa compreender essa questão muito mais aprofundada. E em Deuteronômio capítulo 30, versos de 1 a 3, e o verso 6, e o verso 10, o verso 17, o verso 18, você precisa ler para a tua compreensão e buscar essa verdade. Deuteronômio é um livro da lei, dito pelos antigos e por Deus. 2 Crônicas, verso 33, capítulo 33, verso 10 a 12. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10 a 12. Jeremias 17, 24 a 27. Zacarias 7, de 12 a 14. Ezequiel 33, de 7 a 9. Querido irmão, querido ouvinte, todo o mal da humanidade, tudo que está aí, é por não ouvir a palavra de Deus. É por não seguir a orientação de Deus, e sim ouvir a voz do diabo. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele fez o grande sermão da montanha, que envolve o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se os escribas e fariseus e aquelas pessoas que estavam aí tivessem posto em prática esses 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, eles não teriam crucificado Jesus. Ali Jesus, na medida que ele foi falando as bem-aventuranças, e os ouvintes estavam ouvindo e conjecturando na sua mente, Jesus lia os pensamentos deles e ia falando de acordo com os pensamentos deles, até o ponto que eles viram que Jesus falava tudo aquilo que estavam pensando. Eles pararam e aí Jesus parou o sermão. Se eles tivessem ouvido tudo aquilo que Jesus havia dito, eles não teriam crucificado Jesus. E eles não teriam feito aquilo que eles fizeram de errado. Eu pergunto para você, eu quero responder por mim. Eu digo o seguinte, tudo aquilo que eu errei na minha vida foi por eu não ter seguido a orientação da palavra de Deus. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu próximo, eu pequei contra muita gente, porque eu não segui a orientação de Deus. Se eu tivesse levado a sério as coisas de Deus, desde o tempo que Deus me deu a oportunidade de fazê-lo, eu não estaria na condição
que eu estive em muitas oportunidades de um perdido. Mas graças a Deus, Deus me buscou. E eu quero que Ele busque você também. Em nome de Jesus, eu quero que você seja um salvo. Amém. E aí?